Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, recebendo hoje o médico otorrino Lobo. Doutor Eno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia a você, Marcos, bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pela acolhida. Você pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 99205 3030, vou repetir, 99205 3030. O assunto de hoje é cirurgia nasosinusal. E aí? Marcos, o nariz, embora muita gente nem perceba o valor dele, às vezes dão só o valor estético, fulano tem um nariz bonito ou um nariz feio. Ele tem uma importância muito grande na nossa função respiratória. No mínimo, de conforto, e dá uma sensação de conforto. Quem já tem sintomas de obstrução nasal ou qualquer outro sintoma nasal que incomode, sabe o quanto isso faz falta um bom funcionamento do nariz. Então, quando esse bom funcionamento não ocorre, muitas vezes a gente não consegue resolver com medicamento. Na grande maioria das vezes, sim, a gente consegue resolver os problemas nasosinusais com tratamentos clínicos, com medicamento, mas em alguns deles a gente tenta, não consegue e termina ocorrendo a necessidade de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica para solucionar o problema. Então não é raro que a gente tenha necessidade de intervir nisso, embora não seja, obviamente, todo paciente que vai ser necessário. Que problemas mais comumente levam à necessidade da gente intervir cirurgicamente no nariz? São problemas que, na maioria das vezes, causam obstrução nasal. O sintoma que mais vai levar a gente decidir a ter necessidade de operar um paciente é a obstrução nasal. Não é a única, lógico. Tem outras a gente vai citar, mas a principal causa de necessidade de intervenção cirúrgica no nariz ou nos seios da face é a obstrução. Então, quem é que causa obstrução nasal? A mais comum cirurgia do nariz e dos seios da face é a septoplastia com ou sem turbinectomia. O que quer dizer isso? Você imagina que o nariz da gente é uma pirâmide, é dividida ao meio por uma parede que vai do início ao fim do nariz, e essa parede é o septo nasal. Ela tem uma parte anterior cartilaginosa, tem uma parte posterior óssea, e qualquer um dos segmentos do septo nasal ele pode sofrer um desvio. Digamos que o engenheiro que projetou não projetou muito bem, a parede, ao invés de ser retinha, alinhada, ela é torta para um dos lados ou para os dois quando faz um S. Às vezes o desvio é em S. Então esse desvio, algumas vezes, é totalmente obstrutivo. Ele fecha tanto uma ou os dois lados das narinas que causa obstrução total ou parcial. Nesses casos, a gente tem que intervir, tem que corrigir esse desvio, alinhar a parede que estava desalinhada. Aí isso chama-se septoplastia. A outra cirurgia que é muito comum para a desobstrução do nariz é a turbinectomia ou turbinoplastia. O que quer dizer isso? Dentro do nariz não é um cano oco, não. Muita gente pensa que o nariz é só essa estruturazinha que a gente vê aqui fora. Para dentro, fora essa pirâmide que a gente vê aqui fora, para dentro tem mais 2 tantos de comprimento do nariz. Então é uma estrutura bem maior para dentro do que o que aparece aqui fora. Então, o corneto ele vai do início até o fim praticamente do nariz. É como se fosse, você imagina um pequeno cano para a passagem do ar, que seria o nariz, e dentro desse pequeno cano você imagine o seu dedo deitado no comprimento. Esse corneto ele tem que ocupar um certo espaço, porque é importante para a fisiologia nasal, mas tem que deixar também espaço para o ar passar, para a gente respirar. Quando ele é grande demais, ele obstrui, ele não deixa espaço suficiente para que a pessoa possa respirar. E aí, muitas vezes, também é necessário fazer a diminuição do volume desse corneto, diminuir o tamanho dele. E isso se faz através da turbinectomia, da turbinoplastia, que são cirurgias para deixar o nariz pérvio. Agora, uma coisa importante, a gente não pode simplesmente arrancar o corneto. A gente diminui o tamanho, deixando um tamanho proporcional ao que seria ideal. E, obviamente, esse corneto, eventualmente, ainda pode, numa crise muito grande de rinite, numa gripe, ele pode inchar um pouco e ainda pode obstruir. Então, uma coisa que é importante também o paciente ser orientado antes de uma cirurgia dessa é que, mesmo ele sendo operado, ele não vai deixar de ter nariz. Ele vai, eventualmente, poder ter uma obstrução transitória que
com o tratamento clínico, melhora facilmente depois da cirurgia. Então, às vezes, a pessoa, quando tem um problema de nariz após a cirurgia, pensa que voltou todo o problema inicial. E isso não é verdade na maioria das vezes. Então, essas são as cirurgias mais comuns, mas tem outras, muitas outras. A polipose nasosinusal é uma cirurgia bastante comum também. O pólipo é como se fosse uma espécie de tumor benigno. Ele não se encaixa em categoria de tumor, mas é o crescimento de uma mucosa anômala, uma mucosa doente. Ela vai crescendo, formando um outro tipo de tecido e cresce como se fosse realmente um crescimento de um tumor. E ocupa toda essa região de dentro do nariz, inclusive dos seios da face. Ao redor do nariz a gente tem 4 estruturas em cada lado. O seio maxilar é um oco dentro do osso, digamos assim. O seio maxilar, o seio etimoide, o frontal e o esfenoide. 4 em cada lado. E todos eles podem ser ocupados por esse tecido polipoide. Às vezes a gente precisa intervir nos 8 numa determinada cirurgia. Todos têm que ser operados. E essa é uma região mais delicada de se operar, porque separando os seios paranasais, os seios da face, como é mais conhecido, do cérebro, é uma laminazinha óssea muito fina, da espessura de uma unha mais ou menos, um pouco mais grossa talvez. Separando o seio paranasal do olho, uma lâmina ainda mais fina, da espessura de uma unha realmente. Então essa é uma região nobre porque a gente tem que ter muito cuidado na hora de operar para não adentrar essas vizinhanças, digamos assim. Então as sinusites crônicas, a pessoa que tem uma infecção crônica que não consegue tratar com medicamento, às vezes a gente tem que também abrir o seio da face, limpar, tirar tudo que está causando o processo inflamatório lá dentro para poder obter isso no tratamento. Então seriam essas as cirurgias mais comuns. Existem outros tipos de tumores, lesões menores, como hemangiomas, que muitas vezes a gente precisa intervir, mas as mais comuns são essas que eu citei. Então isso quer dizer que a cirurgia, ela não resolve por completo essa questão da obstrução nasal? Resolve sim. Ela diminui. Resolve por completo, só que a pessoa não deixa de ter nariz. Alguma vez ou outra ela pode ter uma obstrução transitória. A obstrução permanente, a cirurgia é indicada quando, em 2 situações, quando tem obstrução permanente refratária a tratamento clínico, quer dizer o quê? Que a pessoa trata e não melhora, continua com obstrução permanente. Essa é a principal indicação. A segunda indicação, que também é bastante comum, aquela obstrução que até melhora com medicamento, mas toda vez que a gente interrompe o tratamento, logo a seguir começa a ter obstrução de novo. Trata, melhora, parou o tratamento, obstrução. Quando ocorre essa sequência, frequentemente a gente tenta um tratamento, 2, 3, e sempre após esses tratamentos, mesmo tendo melhorado, a pessoa volta a ter obstrução imediatamente, também há indicação de cirurgia nessas 2 situações. Geralmente quem tem crises de obstrução nasal, essas crises são recorrentes? Muito comum que seja recorrente. Como eu disse, ela, na maioria das vezes, responde bem a tratamento clínico. A grande maioria das obstruções nasais a gente consegue resolver só com medicamento, só com tratamento clínico. Quando você tem rinite, vamos supor, tratei a sua rinite, você ficou bem, demora um bom tempo para voltar a ter obstrução, não há por que a gente pensar em cirurgia. A gente trata novamente e isso vai ocorrer algumas vezes no decorrer da vida da pessoa. Mas quando acontece uma dessas 2 situações que eu citei, ou não desobstrui de forma nenhuma, continua obstruído mesmo com o uso do medicamento, ou que a pessoa sempre que trata volta a ter obstrução, aí a melhor opção, o melhor caminho para ter sossego na vida daí em diante é fazer a cirurgia. Deve ser um desconforto muito grande, né? Cada um que esteja ouvindo agora é muito fácil saber o quanto é desconfortável. Tape o nariz agora e passe aí 5 minutos respirando pela boca para ver como é ruim. Aí você imagine isso dia e noite, 24 horas por dia. Quem estiver ouvindo também, faça esse teste na hora da refeição. Tape o nariz e tente dar 2 ou 4 ou 5 garfadas e engolir com o nariz tampado para ver como é ruim, quanto é desconfortável. Inclusive, para quem tem obstrução nasal, você na consulta com o otorrino, você tem que aprender também técnicas até de como respirar, por exemplo? Não, a técnica de respiração é muito intuitiva. Para quem está só respirando, não tem que ter uma técnica aprendida, isso é intuitivo. A pessoa quando nasce, qual é o primeiro sopro da vida? A gente tem a respiração. O bebezinho que está dentro do útero não respira. Tudo que ele recebe de nutrientes vem através da mãe, do trânsito materno-placentário. Só que saiu do útero, a primeira coisa que vai trazer a criança à vida é a respiração. Então é intuitivo, não tem por que alguém aprender a respirar. Agora, algumas técnicas de respiração podem ser aplicadas para algumas atividades. Para locução, por exemplo, você trabalha com voz, técnica de respiração pode ajudar. Para canto, para algumas atividades na vida da gente, técnicas de respiração podem ajudar. Mas
aprender a respirar pelo nariz sendo ele obstruído é inviável, não tem como. É como você querer passar um camelo numa agulha, não vai passar nunca. O nariz estando obstruído, não passa realmente, aí técnica de respiração não vai funcionar em nada. O ouvinte pergunta aqui, sinusite pega de uma pessoa para outra? Não. Vamos lá. Vamos corrigir a minha afirmação. Pode pegar dependendo do tipo de sinusite. Existem vários tipos de rinossinusites. Raramente a sinusite é uma sinusite isolada, ela tem um processo inflamatório do nariz também. Causas mais comuns de rinossinusites, as virais podem pegar. Gripe não deixa de ser um rinocinusite. A pessoa quando gripe inflama o nariz e os seios da face. O Covid não deixa de ser um rinocinusite, inflama o nariz e os seios da face. Então esse tipo de rinocinusite pode pegar, obviamente. É um quadro viral, é contagioso. Mas as rinossinusites popularmente conhecidas como sinusite mesmo, aquelas bacterianas, a infecção com participação de bactéria que cria pus dentro do seio da face, ou as rinossinusites alérgicas, que são as mais comuns na verdade, essas não são transmissíveis. A rinocinusite alérgica, ela não é transmissível, mas é herdada. Se meu pai tem rinite, eu tenho uma chance maior de ter rinite do que a pessoa que não tem nenhum parente próximo com rinite. E assim por diante. Quer dizer que só tem rinite quem tem os pais com rinite? Não, lógico. Às vezes pode herdar lá do avô, do bisavô, do tataravô e por aí vai. Mas é geneticamente determinado. Tem o fator ambiental também, a rinocinusite alérgica. Poeira, fumaça, produto químico. Esses fatores exógenos, externos, também contribuem muito para o desenvolvimento de crises. Mas o fator ambiental, especificamente, o fator genético, especificamente, para o quadro alérgico, ele é determinante, é fundamental. Por exemplo, antes de passar aqui para as perguntas que os ouvintes, então quer dizer que, por exemplo, o pai e a mãe que tem sinusite, a chance do filho ter é grande? É muito maior. Muito maior mesmo. Quando é um dos pais, a chance já é bem maior. E você pode começar a tratar a sinusite na criancinha desde que ela nasceu ou não? Desde que tenha sintoma, entendeu? Apresentou sintoma, às vezes eu trato bebê de dias de vida, de meses. Às vezes a criança com um mês já chega no consultório com obstrução nasal total. Não consegue respirar, não consegue mamar. E realmente, nesses casos, tem que tratar. Então, qualquer idade é passível de tratamento. Quem determina a idade de tratamento é a necessidade e não a gente pré-determinar uma certa idade para começar a tratar, não. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Aqui é Francisca de Cruzeta. Uma pergunta para o doutor, eu tive Covid em 2019, há 3 anos eu estou sem o faro, sem sentir cheiro. O que é que eu faço? Tenho que procurar um otorrino para fazer um tratamento? E aí, doutor Enio? Dona Francisca, bom dia. 3 anos depois, não vai ser uma tarefa fácil para ninguém resolver esse problema da senhora. O ideal é que a senhora tivesse procurado 3 dias após a perda do olfato e não 3 anos. Tem chance de recuperar? Tem, mas eu sendo sincero com a senhora, não é grande essa chance. A perda de olfato, ela não é ainda bem compreendida porque ocorre no Covid. Se a lesão só no bulbo olfatório, quer dizer, na região onde a gente sente o cheiro dentro do nariz, tá certo? Ou se é uma lesão mais central, na região de processamento da informação no cérebro. Então, de qualquer forma, é um tecido de origem do sistema nervoso central, tá certo? Ou periférico. Não são células que têm uma possibilidade plena de regeneração. É mais ou menos como uma pessoa que sofre um acidente, fica paraplégica, às vezes fica paraplégica pro resto da vida. Por quê? Porque as células da medula, que também fazem parte do sistema nervoso central, não têm essa capacidade de regeneração. Então, se houve destruição das células, elas não vão se regenerar. Se elas estão só em sofrimento, elas estão funcionando mal porque estão sendo maltratadas, às vezes quando a gente para esse maltrato a essa célula, quer dizer, diminui o processo inflamatório que está causando aquilo, o olfato pode recuperar. Então, depois de 3 anos, a chance é grande que já tenha havido destruição dessas células e não só sofrimento. Mas não dá para ter certeza. A única forma de ter certeza seria fazendo um análise patológica, tirando aquela região e mandando analisar. Mas ninguém vai fazer isso num paciente vivo. Então não tem sentido ser feito esse tipo de pesquisa. É tentar. A tentativa e êxito. É um jogo de tentativa e êxito. Tenta, ver se recuperar, ótimo. A chance não é grande, mas eu acho que vale a pena sim. A pessoa sem olfato também não tem o paladar bem desenvolvido. E um dos prazeres que a gente tem na vida é dar um cheiro na cabeça de um neto, no cangote da esposa, num filho, sentir o gosto do alimento, se alimentar bem.
Então, tudo isso são prazeres na vida que a gente, se puder recuperar, obviamente, são muito melhor de conviver com a recuperação do que com a ausência deles. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, o senhor está falando aí sobre questão de cirurgia na parte do nariz. Eu não sei se essa cirurgia que essa pessoa da minha família necessita, se o senhor, se tem a ver com o que o senhor está falando aí. A questão dele é tipo cartucho, adenoide, sabe? Ele já tem mais de 60 anos e agora, com o decorrer da idade, ele não cuidou logo, não se tratou logo, está causando muita coisa nele, muita dor na parte do nariz. Ele tem, assim, tipo uma coisa dentro do nariz dele, acho que tipo uma carne dentro do nariz dele, que ele sente dor e sai para fora, incomoda muito. E aqui no município, acho que já faz uns 6 meses ou mais que foi colocado na Secretaria de Saúde e nada de resultado. Eu queria saber do senhor, se o senhor sabe dizer se essa cirurgia faz pelo SUS, porque pelo que eu sei aqui na minha cidade é muito difícil, diz que é muito difícil, faz em Natal e é muito complicado. Enquanto isso, essa pessoa está sofrendo muito, sabe, com essa situação. Está sofrendo muito, e tem a coisa, já está atingindo até a parte do ouvido dele, já está prejudicando o ouvido, ele sente muita dor de ouvido, incômodo no ouvido. Bom dia para vocês aí. E aí, doutor Enio? Vamos lá. Não dá para saber exatamente qual é o tipo de cirurgia que esse paciente precisa. Adenoide provavelmente não. Adenoide é uma cirurgia que não é propriamente dentro do nariz, é por trás do nariz. E é muito, muito mais comum em criança. Eu, na minha vida inteira, eu estou com mais de 20 anos de formato, quase 25. Só precisei operar um adulto não, um adolescente quase adulto, porque eu tinha 18 anos, com adenoide grande ainda. Então, provavelmente, o problema desse senhor deve ser ou pólipo nasal, ou polipose nasal, ou hipertrofia do corneto, ou ambas as coisas. Eu diria que é o mais provável aí. Essa cirurgia faz sim pelo SUS. Os últimos, acho que 15 anos de cirurgias aqui pelo SUS, o médico que operava otorrinolaringologia aqui era eu. Então, eu posso dizer que faz sim. Aqui a gente já fez essa cirurgia, inclusive, com uma certa frequência em Caicó. Só que já faz algum tempo que não está tendo mais cirurgia pelo SUS aqui na área de otorrinolaringologia. Há uns 4 anos, pelo menos, foi a última cirurgia que eu fiz faz uns 4 anos. Então, eu não sei para onde está sendo encaminhado, se é só para realmente Natal. Essa parte eu não tenho acompanhado. Mas que faz pelo SUS faz, e que já tem condições de fazer aqui em Caicó, a gente já fez. Se fizemos muita cirurgia aqui pelo SUS, tem condições sim, só não está tendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Enio. Aqui é a Ana de São José do Seridó. Gostaria de tirar uma dúvida. Há mais de 2 meses eu tive uma gripe e perdi minha audição do ouvido direito. Não volta, não. Eu fiquei boa da gripe e a minha audição não voltou. É normal? Eu posso procurar um otorrino? Como é? Muitas reclamações com relação a essa questão de perda de audição e do olfato também, né? Do olfato, a pessoa só atribui ao Covid. Não. Desde que o mundo é mundo, desde que existe gripe, desde que existe resfriado, qualquer processo inflamatório que atinja o nariz, a região olfatória especificamente do nariz, ela pode causar perda de olfato. Na grande maioria das vezes, quase 100%, essa perda de olfato é transitória. À medida que a pessoa trata, o olfato vai recuperando. A audição, ela ocorre de uma forma diferente. A causa mais comum de diminuição da audição numa pessoa que gripou, numa pessoa que teve qualquer dessas viroses, é que o ouvido médio, ele pode adquirir uma situação totalmente diferente da normal. O ouvido médio da gente, ele é como uma cavidade, também um oco, tem 3 ossinhos lá dentro e tem ar. E a pressão do ar lá dentro tem que estar igual a pressão do ar aqui fora. Quem regula essa pressão é um canal que comunica do ouvido para o nariz. Quando esse canal não funciona bem, ocorre uma diferença de pressão e muitas vezes cria uma secreção lá dentro, uma espécie de catarro. E isso pode diminuir bastante a audição da pessoa. Então, Ana, né, o nome do ouvinte, dona Ana, a senhora não só pode, como já deveria ter procurado um atendimento, porque quanto mais demora, menor a chance de recuperar esse problema. Tomara que seja realmente o que eu estou suspeitando, esse catarrinho preso dentro do ouvido da senhora, que vai ter jeito, de qualquer forma vai ter jeito. Às vezes com medicamento, na maioria das vezes com medicamento, essa secreção termina saindo. Outras vezes a gente precisa intervir também cirurgicamente, abrir o tímpano, tirar a secreção que está lá dentro e no local da abertura do tímpano botar uma espécie de dreno para que não crie novamente, que chama-se tímpanotomia com tubo de ventilação, essa cirurgia, às vezes é necessário. Mas
também pode ocorrer uma lesão das células do ouvido interno, após uma gripe, após um resfriado. São as células mais nobres do ouvido. Muita gente pensa que o tímpano é a região mais nobre do ouvido. Não, não é. A parte mais nobre do ouvido é a cóclea, que é onde está o ouvido interno. E essa região, ela também não tem capacidade de regeneração. Se uma pessoa tiver uma lesão da cóclea e não tratar a contento, na época correta, não vai recuperar depois. Se for no ouvido interno, depois de 2 meses também a chance de recuperar é praticamente nula. Mas eu diria que aí a chance muito maior é de ser no ouvido médio, muito maior mesmo, 90% de ser no ouvido médio, e sendo no ouvido médio tem chance total de recuperação. Para fechar... Bom dia, Marcos Nato. Eu gostaria de fazer a pergunta do Dr. Enio. Eu vivo coçando, meu nariz deve coçando muito agitado, assim, fica escorrendo direto. Tem hora que quando é de noite entope, fica uma coisa, tem hora que fica seco, outra hora tá escorrendo, aquela coisa muito quente e sinto muita dor descendo da minha cabeça, assim, descendo pro meu nariz. Gostaria de saber aí o que o doutor Enio me respondesse agora. E eu tenho um neto que ele já está do mesmo jeito que eu estou sentindo. Pode ser de família? E aí, doutor Enio? Os sintomas aí são bem típicos da famosa rinite alérgica ou rinossinursite alérgica, que é o nome mais correto. São bem típicos e a questão genética, como eu disse há pouco tempo, é muito importante, é determinante. Então, os filhos, netos de quem tem rinite, de quem tem rinossinursite alérgica, também podem herdar uma herança que ninguém queria ter, mas termina chegando muitas vezes. Então, é bem possível que esse seja o diagnóstico de ambos e tem tratamento para isso sim. Dá para tratar, dá para ficar bem. Uma coisa que eu já posso recomendar antes mesmo da pessoa procurar um atendimento é lavar sempre o nariz com soro, diminui essa sensação de ressecamento, ajuda no controle da rinite. Então, a lavagem com soro é universal, qualquer pessoa pode fazer, não há restrição. Então, ela que já tem sintomas nasais, já pode iniciar o processo de lavagem com soro fisiológico. Doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp é o 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Só para aproveitar aqui a oportunidade, deixar um desejo de Feliz Natal para todas as famílias siridoenses. Um ano novo repleto de saúde e paz, que é o que a gente precisa. E que a esperança de um ano vindouro melhor se realize. 7h48, confirmando 7h40.